lugares por causa da invasão persa. Ficou em ruínas. Bem mais tarde chegaram as cruzadas para liberar a Terra Santa dos muçulmanos, mas não fizeram nada. Ela deixou um lugar vazio, também o lugar da multiplicação e outros lugares também. Mas então, só no século passado, 1937, a Igreja Católica, os franciscanos, com o Vaticano, decidiram construir uma nova igreja em outra localidade. Não ali, isso lá ficou em ruínas, mas aqui. Porque o lugar é maior, é mais amplo. Você aqui não somente lembra das bem-aventuranças, mas também lembra de todo o ministério de Jesus, porque você tem uma vista maravilhosa e ampla de todo o ministério de Jesus aqui no Mar da Galileia. É por causa disso. Então eles construíram uma igreja que lembra isso, uma simbologia bem interessante. Quem quiser depois te dar umas palavrinhas também, mas agora passo a palavra ao pastor Oswaldo. Pastor, vai precisar do microfone? Não. Você não. Pode tirar, né? Pode tirar. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, irmão. Amém. Para nós é uma alegria muito grande. É um privilégio estarmos aqui. Chegamos até aqui pela graça de Deus. Fizemos uma ótima viagem. Deus nos trouxe em paz. Estamos num lugar onde tanta gente vai morrer e nunca virá. Nunca virá. Ficará só na vontade, o desejo de conhecer a Terra Santa, ou conhecer Jerusalém. Sabe o que é conhecer Jerusalém? Jerusalém, a cidade do grande rei, onde Cristo cumpriu grande parte do seu ministério, onde Cristo morreu, onde Cristo ressuscitou dentre os mortos, onde os apóstolos começaram a pregar depois do Pentecoste, conversão de 3.000 almas aí numa noite, num dia só, uma pregação de Pedro. Então nós estamos realmente num lugar de muito privilégio para nós. Assim, acho que todo crente, todo cristão, vamos dizer assim, tem esse desejo de vir a Jerusalém. Acho que tanto quanto o muçulmano tem de ir a Meca. Ele tem que ir pelo menos uma vez na vida em Meca, cidade de Maomé. Para nós é Jerusalém, onde Salomão construiu o templo, onde Deus disse que colocaria ali o seu nome, os seus olhos, todos os dias. Então, meu irmão, Deus escolheu esta cidade. Então não é por acaso que estamos aqui, não. Deus escolheu esta cidade. Já foi invadida muitas e muitas vezes. Já esteve de posse de muitas nações, de muitos povos. Muita gente. Hoje está aqui um bocado de gente aí meio em Jerusalém, dividida aí para assim, quatro povos aí, cada um querendo um pedaço. Todo mundo quer Jerusalém. Nós também ansiamos por Jerusalém, amém? Jerusalém. Então eu quero ler a palavra de Deus, porque vim aqui para ficar em minhas palavras, falar o que Jesus falou aqui. Ele esteve aqui, no local certinho, mas só saber que ele andou por aqui, de repente estamos pisando onde Deus pisou. Já pensou? Onde o próprio Deus encarnado pisou. Andando por onde ele andou. Então temos que aprender a agradecer. E o Sermão da Montanha, todo mundo conhece o Sermão da Montanha. 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, fala do Sermão da Montanha. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados, né? Subiu ao monte e como se assentasse, em um lugar alto como esse, alto, aproximaram-se os seus discípulos. E ele, como sempre, passou a ensinar os seus discípulos acerca do reino de Deus, do que realmente ele veio fazer aqui. Qual era realmente a sua missão, o seu trabalho. E aqui encontramos Jesus falando aquilo que se nós obedecermos, se nós cumprirmos, está toda a lei e os profetas aqui. Não nos faltaria mais nada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma coisa fantástica. A humildade. Ele fala dele mesmo, né, irmão? Ele foi humilde.
no seu nascimento, na sua maneira de viver, na sua morte, na sua ressurreição, toda humildade. Ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você chora, irmão? Você já chorou? Já chorou aos pés de Cristo? Já chorou por outras coisas? Por tantas coisas, menos aos pés de Cristo, com o coração quebrantado, uma alma contrita. Tem gente que chora por muitos motivos, mas não chora pelo que realmente deveria chorar. Aquele choro que merece um dia ter as suas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Você é manso? Manso, humilde de espírito. E ele continua dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Glória a Deus. Feliz quem tem fome. Eu tenho fome, você tem fome. Fome de Deus, sede de Deus. Justiça é das coisas certas, fazer o que é certo, fazer o que é correto, o que é justo. Bem feliz é quem é essa pessoa. Tem fome, sede. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia também. Aleluia. Tem que ser uma pessoa misericordiosa. Tem pessoa que é dura, que é inflexível, que é chuca, que é bruto, que é tanta coisa, mas não tem misericórdia. E nós vivemos debaixo de misericórdia. Não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Então está aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Aleluia. Que haja realmente nesse relacionamento com Cristo uma purificação genuína do nosso coração, da nossa alma, uma limpeza, sabe, irmãos? Porque se quisermos ver a Deus, porque verão a Deus. Olha, foi Jesus quem falou. Foi o Deus encarnado que habitou entre nós que disse, verão a Deus limpo de coração. Agora, a gente é limpo de coração porque está em Cristo. Fora de Cristo não temos condição nenhuma. Estar em Cristo é receber dele essa ajuda, essa força, essa capacitação. E você pensa que não pode, mas em Cristo você pode. Aleluia. Porque, humanamente falando, você olha para você, é uma incapacidade total. Uma incapacidade total. Mas quando você tem fé e acredita, você sabe que a sua força vem dele. Amém. E você pode. Eu creio. Amém? Você pode. Aqui, ser limpo de coração. Bem-aventurados pacificadores. Aquele que promove a paz. Porque tem gente que só promove contenda. Tem gente que só põe fogo, põe lenha no fogo para aumentar a confusão. Tem gente que, em vez de contornar as coisas, promover a paz, ele fica atiçando mais. Está vendo como que é as coisas? Que tipo de gente sou eu? Que tipo de gente somos nós? Pacificador. Aquele que leva a paz. Onde tem contenda, onde tem briga, onde tem intriga. Ele tem uma mensagem, tem uma palavra de paz. Bem-aventurado os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é perseguido porque faz coisa errada. Perseguidos por causa da justiça. Por causa do que é correto, do que é certo, do que é justo, do que é santo. Tem uma razão dessa perseguição. Não porque eu devo. Mas não. Qualquer recompensa, se eu sou perseguido porque eu dei razão para isso, eu dei brecha para isso. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa. Quantos irmãos já passou isso na vida, irmãos? Quantas pessoas que entregaram sua vida a Cristo? Eu já vi muito isso. Foram vilipendiados, foram criticados, foram zombados, foram menosprezados, foram abandonados, foram deixados de lado, desprezados por aqueles amigos, entre aspas, entendeu? Aí vocês, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Quando injuriarem vocês e mentindo, disserem todo mal contra vocês, disse ele. Ele não manda ficar triste por isso, chateado, aborrecido,
porque agora me tornei um seguidor de Cristo. Olha o que está acontecendo comigo, estou chateado. Nada acontecia comigo, só porque eu virei crente agora. Acho que o mundo virou contra mim. Fica feliz por isso. Fica feliz por isso. Fica feliz, porque você realmente está na contramão desse mundo. Eu não vou ficar inquieto porque me abandonaram, me desprezaram. Eu tinha tanto amigo, agora eu aceitei Jesus, todo mundo fugiu de mim. Amém. Cristo vale mais do que todos, irmão. Aleluia. Aleluia. Ter Jesus é ter tudo. É ter tudo, tanto aqui. Mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Por quê? Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Não tem nada novo para nós. Então, quando você lê esse livro, você vê Jesus falando sobre os discípulos, ser o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Olha o significado disso. Aí você continua lendo, fala sobre os discípulos, mostrando para eles que ele não veio anular a lei de Moisés. Ele veio cumprir a lei. Porque no homem não havia essa capacidade, irmãos. Cristo cumpriu a lei por todos nós. Amém? Porque não havia em nós a capacidade de cumprir a lei de Moisés. Ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. Mas Cristo cumpriu toda a lei. Todos os profetas. Você começa a ler, ele vai falando o que foi dito aos antigos, recordando as escrituras de Moisés. Ó, está escrito assim. Lá Moisés disse isso, mas aqui agora é assim. Lá era assim, agora é assim. Lá foi dito que aquele que repudiar sua mulher, dele cai de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Então, ele fala entre a lei dele e a lei de Moisés. Irmãos, a lei de Cristo é muito mais forte que a lei de Moisés. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Porque não teríamos condição nenhuma. Nenhuma. Se não fosse a força interior, que nós vai falando sobre adultério, sobre a oferta, sobre vingança, sobre juramento, sobre amor ao próximo. Ele fala como se deve dar esmola. Não saiba a sua mão direita, que faz a sua esquerda. Vai dar esmola, fica tocando trombeta para os outros, fica quieto. Porque a sua recompensa vem de Deus. Ninguém precisa saber disso. E ele vai ensinando como se deve orar. Pai nosso que está no céu, diz ele. Vocês vão orar assim. Santificado seja o teu nome. Olha, ele começa adorando, louvando, exaltando a Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino, irmão. Aqui não tem venha a nós, não. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Então você vê, aí depois que ele vai entrar, o pão nosso de cada dia. Lá adiante ele já fala sobre o pão nosso de cada dia. Quem é que não quer o pão de cada dia? Todos nós queremos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração que temos que fazer todo dia. Porque todo dia tem pão, amém, povo de Deus? O que é o pão? As bênçãos de Deus, os milagres de Deus, os livramentos de Deus, a graça de Deus sobre nós. Esse é o pão. É o pão nosso. Olha, não é um pão que eu não tenho, nós já temos esse pão, amém, povo de Deus? Olha a oração que ele falou, o pão nosso de cada dia. Quando vocês orarem, orem assim. Vocês já têm, vocês são proprietários. Tudo que Cristo conquistou na cruz, irmãos, é um direito nosso. Amém. Tudo que foi conquistado na cruz é um direito nosso. Lembra que ele disse para aquela mulher sirofenícia, que vivia atrás dele, pedindo um milagre pela filha endemoniada? Ele falou assim, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Irmãos, os filhos têm pão. Glória a Deus. Ele está falando de milagre, falando de cura, de libertação, quando ele falou isso. Eu não posso tirar o pão da boca dos filhos. E aquela mulher deu aquela resposta tão sábia, dizendo, mas também os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa, comem dos farelos. Irmão, olha o privilégio que nós temos, o direito.
de sentarmos à mesa e comermos o nosso pão de cada dia. A bênção de Deus, o milagre, a cura, a libertação é um direito seu. É o seu pão de cada dia. E depois que ele pede o pão, que ele fala, aí ele vai falar, perdoa as nossas dívidas. Por que nós não estamos já pedindo perdão aqui? Senhor, perdoa meus pecados, porque eu vou orar agora. Não. Deus é nosso Pai. Ele quer tratar bem seus filhos. Até um pai, quando corrige um filho dele, não precisa deixar ele passar fome, enche a barriguinha dele, dá um pãozinho para ele, dá um leitinho para ele, dá um todinho, depois chama ele para uma conversa. Enche a barriguinha dele, chama ele para uma conversa depois. Deus faz assim com a gente também. Mas não deixa de dar o pão de cada dia. A bênção de Deus está sobre nós. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Ele fala sobre a oração, como jejuar, o tesouro do céu, a luz e as trevas. Os dois senhores falam sobre a ansiedade da vida. Tem gente ansiosa. Para com isso. Pare, você não pode acrescentar nada com essa ansiedade sua. Tanta ansiedade. Aqui, ó, leia aqui, ó. Não te acrescenta nada. Então para com isso. E descansa em Deus. E ele vai falando. Ele fala sobre o juízo. Ele fala para não dar aos cães o que é santo. Leia isso. Ele incita a gente a orar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele insiste com ele para orar. Orem. Nós precisamos orar. Fala sobre o caminho estreito, o caminho largo. A porta estreita, a porta larga. Temos que entrar. Fala sobre os falsos profetas. E ele encerra dizendo com o que eu vou ler aqui. Amém? Ele encerra dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Que casa é essa? É a nossa vida. Essa casa aqui é a nossa vida espiritual, vida familiar, vida financeira, vida conjugal, vida profissional. Constrói sobre a areia. Não em Deus, na confiança, na fé e na dependência. Aí construiu sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa com ímpeto. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É simples para nós. Está tudo aqui, ó. 5, 6 e 7 de Mateus. E ele conclui dizendo: quem pratica é prudente. Quem não pratica é insensato. Bem-aventurado é o homem que ouve e pratica. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Que Deus guarde vocês. Amém. A mensagem de Cristo permanece para sempre. Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Amém. Tudo nesta vida passa. Ei, tudo passa. Vai passar. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém? E é uma prova que depois de 2000 anos estamos nós aqui, ó, falando a mesma coisa que ele falou. Vamos aplaudir Jesus nessa hora.